Quarta-feira, 27 de maio de 2026. Polícia Federal faz nova fase da operação sobre fraudes no INSS. Lula anuncia mais de 2 bilhões de reais de investimentos da Petrobras no Amazonas em infraestrutura, energia e desenvolvimento regional. 11 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. O prazo encerra na sexta-feira. Bolsa Família já tirou mais de 5 milhões de famílias da linha da pobreza. Socorristas encontram vivas 5 pessoas que estavam presas há uma semana em caverna na Ásia. NASA anuncia primeiros passos da missão para construir uma base na Lua. Pressão alta já acende alerta a partir de 12/8 e atinge milhões de brasileiros. Essas e outras notícias agora no CNT Jornal. Olá, boa noite para você. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União fizeram hoje uma nova fase da Operação Sem Desconto. Foram cumpridos mandados em Pernambuco, São Paulo, Paraíba, além do Distrito Federal. A operação investiga o Esquema Nacional de Descontos Associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Foram 31 mandados de busca e apreensão, 8 medidas cautelares de monitoramento eletrônico, medidas expedidas pelo Supremo Tribunal Federal. Os alvos dessa fase são empresários e associações responsáveis pelos descontos ilegais. Mais de 20 celulares foram apreendidos, 10 carros e quase R$300 mil em dinheiro. Em abril de 2025, a Polícia Federal e a CGU deflagraram a primeira fase da operação. A estimativa é que as entidades investigadas tenham descontado de aposentados e pensionistas do INSS cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais entre 2019 e 2024. Pelo menos 6 servidores públicos foram afastados das funções. Na época, cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU cumpriram mais de 200 mandados judiciais de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$1 bilhão e 6 mandados de prisão temporária em vários estados e no Distrito Federal. A Câmara dos Deputados caminha para aprovar o fim da escala de trabalho 6x1. A comissão especial que discute a proposta de emenda à Constituição sobre o tema aprovou nesta quarta-feira o parecer do relator, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia. O texto ainda precisa ser aprovado pelo plenário antes de ser encaminhado ao Senado. A proposta reduz a jornada para 40 horas semanais e a mudança prevê que os trabalhadores beneficiados não sofrerão redução salarial. O governo federal anunciou hoje investimentos da Petrobras no Amazonas de 2 bilhões e 800 milhões de reais até 2030. Do total de recursos, 2 bilhões e meio de reais serão destinados à ampliação da produção de gás natural no Polo Urucu e à construção de embarcações de transporte de combustível marinho. De acordo com a Petrobras, o montante será usado na perfuração de novos poços e na instalação de cerca de 40 quilômetros de linhas para conectar novas áreas de produção. O Polo Urucu é responsável por 65% da demanda de energia elétrica de Manaus e outros 5 municípios do estado. Por uma média também de 80 mil botijões de gás de cozinha por dia, abastecendo estados do Norte e Nordeste. O governo anunciou também a construção de 18 barcaças encomendadas pela Transpetro, um investimento de 303 milhões e meio de reais. Parte do programa Mar Aberto, criado para aumentar e renovar a frota da Petrobras. A estimativa é gerar cerca de 3.300 empregos diretos e indiretos no Amazonas. Vão abastecer navios fundeados nos portos de Santos, Rio e Belém, reduzindo o custo logístico da Petrobras para que o nosso produto caiba no bolso do nosso consumidor e da nossa sociedade. O que nós estamos fazendo? Trabalhando em redução de custos, geração de riqueza e geração de renda. Durante o evento, o presidente defendeu que os investimentos da Petrobras no estado valorizam a indústria nacional, a soberania nacional e o desenvolvimento econômico local. O estaleiro de primeira qualidade tem expertise em produzir barcaça aqui. Ao invés da gente ir para a China, para a Coreia ou para Singapura, a gente vai para Manaus.
aqui em Manaus, produzir aqui nesse estado. Isso significa soberania. Isso significa, sabe, respeito à pátria. Isso significa respeito ao povo brasileiro. Isso significa acreditar no Brasil. Segundo Lula, a Petrobras assinou uma parceria para financiar o Festival de Parintins, uma festa tradicional dos bois garantido e caprichoso. A ideia é ampliar o alcance nacional do evento. É importante que o povo brasileiro saiba o que é esse festival. Hoje, esse festival é a maior lição de civilidade que a gente pode dar ao Brasil. É as pessoas compreenderem por que tem tanta rixa na política. Eu não sei se vocês já foram ver um festival de Parintins, muitos já foram, ou seja, metade azul, metade vermelho. Quando a metade azul está fazendo a sua apresentação, a metade vermelha fica assistindo quietinha. Quando ela termina, o azul vai a vermelho se apresentar, a azul fica quietinha. Ou seja, numa demonstração de que o Brasil pode aprender com o Festival de Parintins. Política pode ser civilizada. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quarta-feira e o Ibovespa registrou mais um dia de queda. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 5,06 na venda, alta de 0,66%. O euro subiu 0,63%, vendido a R$ 5,88. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em queda de 0,48%, recuando ao patamar dos 175 mil pontos. Uzi Minas e Raizen foram as ações mais valorizadas do dia. Cosan e Copasa registraram as maiores baixas. A seguir, prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda termina na sexta-feira. A Secretaria da Receita Federal informou que até o momento recebeu cerca de 33 milhões de declarações do imposto de renda. O prazo de entrega começou no dia 23 de março e encerra agora, na sexta-feira. A expectativa do fisco é receber 44 milhões de documentos neste ano. Já começou a corrida contra o tempo. Faltando apenas 2 dias para o fim do prazo da declaração do Imposto de Renda 2026, ano base 2025, quase 11 milhões de contribuintes ainda não acertaram as contas com o leão. A Receita Federal espera receber cerca de 44 milhões de declarações neste ano. Normalmente isso acontece porque os contribuintes deixaram para depois os informes, os documentos necessários, e ficam correndo atrás de pagamentos que fizeram de plano de saúde, de faculdade, de escolas dependentes, de exames, etc. Ou também quando eles têm receio referente a seus rendimentos tributáveis, para não pagar tanto imposto. Até agora, a maior parte das declarações foi enviada pelo programa online da Receita. O modelo pré-preenchido também segue sendo bastante utilizado pelos contribuintes, porque agiliza o processo e reduz as chances de inconsistências. Na reta final do prazo, muitos contribuintes ainda têm dúvidas na hora de declarar despesas médicas, investimentos e rendimentos. Especialistas alertam que erros simples podem levar a declaração para a malha fina. Por isso, a recomendação é revisar todos os documentos antes do envio. Entre os principais erros estão informações divergentes sobre o que foi declarado pelo contribuinte e os dados enviados por empresas, bancos e planos de saúde para a Receita Federal. A omissão de rendimentos é quando o contribuinte indica dependente de forma incorreta, estando em 2 declarações distintas ou idades não correspondentes, quando ele faz investimento na Bolsa de Valores, Tesouro Real, de fundos e também não informa para a Receita Federal, quando ele informa documentos comprovantes de pagamento de plano de saúde, de assistência médica, etc., de forma duplicada, ou
não tendo os documentos devidos de comprobatório, que é nota fiscal ou recibo de um profissional realmente qualificado. Quem é obrigado a declarar e perder o prazo está sujeito à multa. O fisco reforça que o contribuinte não deve esperar o último dia, porque podem ocorrer instabilidades no sistema e atrasar o envio. Quanto mais próximo chega do término final, a Receita Federal costuma ficar muito lenta e congestionada, devido à demanda gigantesca de pessoas que deixam para a última hora. E corre o risco de você não conseguir fazer a sua transmissão da tua declaração. Se você não tem todas as documentações devidas, entrega a tua declaração e depois você faz a tua retificação. É melhor do que você ter consequências correlacionadas a não entregar a tua declaração. A entrega da declaração pode ser feita pelo computador ou celular diretamente na plataforma online ou no aplicativo da Receita Federal. Quem ainda não enviou precisa correr para evitar multa e problemas com o CPF. Se você não entregar no prazo, que é agora até o dia 29 de maio, às 23 horas e 59 minutos, é você levar uma multa no valor de R$ 165,74 ou até 20% do imposto devido. Tem que correr. Um balanço do Bolsa Família apontou que mais de 5 milhões de famílias brasileiras saíram da pobreza com a ajuda do programa. O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil e um dos maiores do mundo. Até novembro de 2025, o programa contemplava mais de 18 milhões de famílias, o equivalente a 48 milhões de pessoas. O valor médio de repasse é de R$ 683 e o investimento total é de mais de 12 bilhões de reais. Dados do IBGE mostram o perfil econômico de quem recorre ao programa. Famílias que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza, sem outras fontes de renda suficientes para cobrir as necessidades básicas. E a ideia é que, à medida em que a condição familiar melhore, os beneficiários deixem o programa. Só de 2023 para cá, com esse novo modelo estimulador, não é, do emprego, do trabalho, enfim, 5 milhões e 100 mil famílias, 5 milhões e 100 mil famílias saíram da pobreza. Saíram do Bolsa Família porque saíram da pobreza. Segundo um levantamento da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Banco Mundial, entre a primeira geração de beneficiários, cerca de 20 milhões de brasileiros, aproximadamente 70%, deixaram a linha da pobreza, principalmente por meio da educação. Com as novas regras, nós temos neste mês de maio 7 milhões e 100 mil famílias que estão trabalhando, têm um emprego, carteira assinada, têm um pequeno negócio e recebem o Bolsa Família. Por quê? Porque a gente mede a renda. Se a família está trabalhando, ganha um salário mínimo, mas a família tem lá 6, 7 pessoas. Quando a gente mede a renda, ela não saiu da pobreza. Então, ela recebe o Bolsa Família cheio e recebe o salário da carteira assinada. Quando essa renda se eleva, ela ultrapassa a linha da pobreza, ainda assim, para estimular o emprego, ela fica por 12 meses recebendo metade do Bolsa Família mais o salário, mais o valor da renda. Ou seja, é um total de 7 milhões de brasileiros que estão trabalhando. Estão trabalhando, estão produzindo. O programa passou por um pente fino nos últimos anos, com a exclusão de mais de 2 milhões de beneficiários. Para ter acesso ao Bolsa Família, é preciso cumprir contrapartidas nas áreas de saúde e educação. Nesta quinta-feira, sol entre nuvens em boa parte do sul e do sudeste do país. Vamos à previsão do tempo. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sol e nuvens dividem o céu durante o dia, com clima ameno na maior parte do tempo. Porto Alegre, mínima de 12, máxima de 18. Joinville, mínima de 14, máxima de 21 graus. No Sudeste, a quinta-feira também será de sol entre nuvens na maioria das áreas. E o tempo se mantém firme, sem previsão de chuva. São Paulo, mínima de 12, máxima de 20. Rio de Janeiro, mínima de 18, máxima de 25 graus.
A seguir, OMS pede cessar-fogo no Congo para conter surto de ebola. E NASA diz que missão para construir base na Lua começa ainda este ano. Socorristas encontram sobreviventes em caverna inundada no sudeste da Ásia. Israel amplia a área de combate no Líbano. E NASA revela planos para construir base na Lua. É o nosso giro de notícias pelo mundo. Equipes de resgate encontraram com vida 5 das 7 pessoas que ficaram presas durante uma semana em uma caverna inundada no Laos, país do sudeste da Ásia. Um dos socorristas registrou o momento do encontro com os sobreviventes, depois de vários dias de busca. A notícia também foi comemorada pelos voluntários do lado de fora da caverna, mas o trabalho continua para encontrar outros 2 desaparecidos. O grupo ficou preso na terça-feira enquanto procurava ouro e acabou sendo surpreendido por fortes chuvas. Ainda não se sabe quando todos serão retirados de onde estão, a uma distância de 100 metros da entrada da caverna. Para chegar até lá, bombeiros e mergulhadores tiveram de atravessar trechos muito estreitos e cheios de água barrenta. Um trabalho que reúne cerca de 100 voluntários de 4 países. Israel ampliou a ofensiva militar no sul do Líbano, intensificando os confrontos com o grupo Hezbollah. Apesar do cessar-fogo em vigor desde o dia 17 de abril, as Forças Armadas israelenses dizem ter atingido mais de 100 alvos do Hezbollah durante a madrugada desta quarta-feira. Pelo menos 3 ataques atingiram as proximidades do maior reservatório de água do Líbano. Israel declarou hoje como zona de combate toda a região do território libanês, que se estende por cerca de 40 quilômetros a partir da fronteira entre os 2 países, uma área que cobre cerca de 15% do Líbano. O governo da Bolívia, com apoio do Congresso, aprovou hoje uma lei que amplia os poderes do presidente Rodrigo Paz para declarar estado de exceção no país e convocar as Forças Armadas para conter protestos. Nas últimas semanas, a Bolívia tem registrado uma crescente onda de manifestações por todo o território, com passeatas e bloqueio de estradas, exigindo a renúncia do presidente e cobrando mudanças na condução econômica do governo. A Organização Mundial da Saúde pediu nesta quarta-feira um cessar-fogo no leste da República Democrática do Congo para tentar conter o avanço do surto de ebola, agravado pelos conflitos armados e pelo deslocamento em massa de pessoas na região. Mais de 200 mortes e quase 1.000 casos suspeitos da doença já foram registrados no país. A OMS iniciou a construção de um centro de tratamento de ebola na cidade de Bunia, no leste do Congo, onde jovens voluntários vão ser treinados para enfrentar situações de emergência. Uganda, país vizinho, anunciou hoje o fechamento de sua fronteira com a República Democrática do Congo, em uma tentativa de conter a propagação da doença. A NASA revelou esta semana seus planos para a construção de uma base permanente na Lua, com participação da iniciativa privada em todas as etapas. Ainda este ano, a Agência Espacial Americana quer enviar missões robóticas para testar sistemas de comunicação e navegação, além de preparar as operações na superfície do satélite. A segunda fase, em 2029, prevê o início da construção da infraestrutura da base, que ficaria pronta até 2032. A partir daí, a ideia é manter equipes permanentes de astronautas na Lua. De acordo com a NASA, a base lunar também vai servir de apoio para futuras missões ao planeta Marte. Previsão do tempo: sol e chuvas isoladas marcam o dia nesta quinta-feira no norte, no nordeste e também no centro-oeste do Brasil. Sol com pancadas isoladas de chuva em alguns pontos do norte, especialmente no Amazonas e Roraima. Já no Tocantins, tempo firme nesta quinta-feira. Manaus, mínima de 24, máxima de 31. Boa Vista, mínima de 23, máxima de 28 graus.
Predomínio de sol em alguns pontos do Nordeste, incluindo a Paraíba. Já em outras áreas, instabilidades podem marcar o dia, principalmente em regiões do Maranhão e da Bahia. João Pessoa, mínima de 24, máxima de 29. São Luís, mínima de 25, máxima de 30 graus. No Centro-Oeste, o céu fica parcialmente aberto, com sol predominando na maior parte do tempo. Cuiabá, mínima de 21, máxima de 31. Goiânia, mínima de 18, máxima de 29 graus. A seguir, pressão alta. O alerta que começa antes dos sintomas e exige cuidado além da alimentação. Controlar o estresse pode ser tão importante quanto reduzir o consumo de sal na prevenção da pressão alta. A hipertensão, que atinge milhões de brasileiros, é uma doença silenciosa e exige cuidados que vão muito além da alimentação. A hipertensão é caracterizada pela elevação persistente da pressão arterial acima de 14/9. Mas novas diretrizes já acendem o sinal de alerta mais cedo, a partir de 12/8, reforçando a importância da prevenção. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com hipertensão no mundo. No Brasil, quase metade da população adulta pode ter a doença. Na alimentação, o principal vilão continua sendo o excesso de sal, presente principalmente em produtos ultraprocessados, como embutidos, macarrão instantâneo, temperos prontos e alimentos congelados. Mas essa não é a única causa da hipertensão. A doença está diretamente ligada aos hábitos do dia a dia, como alimentação inadequada, sedentarismo, consumo de álcool, sono irregular e também o estresse. Então, se você passa aí muito tempo sem beber água, se você consome muitos produtos ultraprocessados, até mesmo bolachas, doces, tudo isso vem com o sódio embutido. Então, não é só o sal de cozinha. É preciso ficar atento aos refrigerantes, aos embutidos e todos os ultraprocessados. É preciso basear a alimentação em alimentos coloridos, vindos da natureza, desembalar muito menos, descascar mais. E também cuidar do sono, né? Cuidar do sono, cuidar da alimentação e do exercício físico, vinculado também à condição emocional. O estresse crônico mantém o corpo em estado constante de alerta, aumentando a liberação de hormônios como o cortisol e a adrenalina, o que pode elevar a pressão ao longo do tempo. Na alimentação, uma dieta rica em frutas, verduras e legumes ajuda no controle da pressão, devido à presença de vitaminas, minerais e antioxidantes. A recomendação é apostar em temperos naturais, beber mais água e manter uma rotina equilibrada, com prática de atividade física e momentos de descanso. Não é só diminuir um pouquinho o sal, que é preciso avaliar toda a qualidade de vida, incluir os alimentos coloridos, os alimentos com maior quantidade de água, vitamina C, fibras na sua alimentação, para que você tenha aí uma melhora, uma regulação da pressão arterial. Alguns fitoterápicos também podem ajudar. Mas a especialista faz um alerta. A prescrição de fitoterápicos, ou seja, os medicamentos feitos a partir de plantas medicinais, deve ser individualizada e sempre orientada por um profissional de saúde. Pequenas mudanças no dia a dia podem fazer grande diferença. Cuidar da alimentação, do corpo e da mente é essencial para manter a pressão sob controle e garantir mais qualidade de vida. Vamos nos cuidar. Por hoje é só. Boa noite para você. Até amanhã.